Hoje nós estamos percebendo que a questão de nós definirmos quais os alimentos que uma pessoa deve usar, se alimentos são inflamatórios para ela ou não, se essa pessoa está fazendo uso, por exemplo, existe uma pesquisa feita na Austrália por um grupo de pesquisadores que criou um instituto a respeito desse tema. Eles descobriram o seguinte: quanto mais os jovens fazem uso de alimentos processados, maior a incidência de ansiedade, depressão e desequilíbrios emocionais, maior dificuldade de se adaptar com o estresse da vida. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Essa conexão cérebro-intestino é uma coisa que tem entusiasmado psiquiatras, neurologistas, geriatras, nutrólogos, psicólogos e, em especial, nutricionistas, que é essa relação que existe entre o aparelho digestivo, em especial o intestino e o cérebro. Essa questão, ela já vem sendo discutida há muito tempo, ela já vem sendo discutida há muito tempo, ela não é uma coisa recente. O que está hoje chamando a atenção é o fato de que essa relação entre intestino e cérebro, ela está servindo para explicar uma série de fenômenos que estão acontecendo na nossa sociedade hoje, em especial nesse início de século. Nós estamos tendo uma epidemia de depressão no mundo todo, de ansiedade no mundo todo, principalmente nos países industrializados, onde há uma preocupação grande de se medir isso daí, de se quantificar esse fenômeno do distúrbio do humor, do distúrbio do comportamento nas pessoas. Nós estamos assistindo uma epidemia de doenças mentais que estão acometendo jovens, estão incapacitando jovens muito precocemente. No passado, acreditava-se que você desenvolveu uma ansiedade, uma depressão, porque, enfim, aconteciam fatos traumáticos na sua vida e que isso acabava criando uma ruptura do seu equilíbrio interno e você desenvolveu uma doença mental. Mas hoje, o que a gente percebe é que esse modelo, digamos assim, psicossocial, de se entender o problema de doença mental, de acometimento mental, ele não é suficiente para explicar tudo o que está acontecendo. Então, existem hoje psiquiatras, nutrólogos, geriatras, psicólogos estudando o impacto que a alimentação tem na saúde mental das pessoas. Isso é um assunto fascinante porque isso abre para um campo muito amplo de interpretação da saúde humana. Esse campo da conexão cérebro-intestino, intestino-cérebro, ele abre para uma possibilidade de intervenção clínica não farmacológica. Ou seja, nós podemos ajudar muitas pessoas que são acometidas por doenças mentais como depressão, ansiedade e até mesmo doenças inflamatórias, neurológicas, como enxaqueca, como fibromialgia, através de intervenções nutricionais. Ou seja, modificando a dieta das pessoas, nós podemos conduzir essas pessoas para um estado de saúde, para um estado de equilíbrio mental, de funcionamento orgânico mais pleno. E esse é um caminho muito interessante para nutrólogos, para nutricionistas, para psiquiatras e para neurologistas também. Porém, eu gostaria de colocar aqui para vocês que esse pensamento de que os alimentos e a capacidade que eles têm de produzir uma inflamação no nosso organismo, em especial no intestino, dele poder afetar o comportamento das pessoas, isso já é uma coisa estudada há mais de um século. Há mais de um século já se percebe isso. Os primeiros médicos a perceberem essa relação entre a alimentação e o efeito delas na saúde mental foram os médicos russos. No momento em que havia uma guerra fria no mundo e as publicações, as pesquisas dos russos, elas não conseguiam alcançar o resto do mundo, elas não poderiam ser globalizadas
porque a Rússia, na época era autodenominada União Soviética, ela vivia fechada do mundo ocidental. Então, esses estudos que foram desenvolvidos há mais de 100 anos, eles estudavam o efeito dos alimentos no cérebro das pessoas de uma forma radical. Eles simplesmente excluíam todos os alimentos da dieta das pessoas. Os russos foram os pais do jejum na medicina. Então, os russos, liderados por um grande, agora eu não lembro o nome dele, um grande psiquiatra russo na época, eles tinham institutos em que as pessoas que tinham doenças mentais, de esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, a enxaqueca e outras doenças, como por exemplo insuficiência cardíaca, asma, alcoolismo, essas pessoas eram levadas para esse instituto e elas eram submetidas a um regime de jejum. Não é jejum intermitente, eu não estou falando aqui de jejum intermitente, nós estamos falando de jejum assistido, ou seja, a pessoa ia e ficava 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, tinham pessoas, tem relatos nos documentos que a gente pôde ter acesso, de até 40 dias de jejum, mais supervisionado por cardiologistas, endocrinologistas, metabologistas, nutricionistas, enfim, era uma intervenção médica. E a partir dessas experiências, ficou muito claro que assim, o organismo humano pode se beneficiar da retirada dos alimentos, né? E, posteriormente, na década de 50, houveram muitos estudos feitos por médicos que participavam de uma sociedade chamada Academia Americana de Medicina Ambiental, em que eles estudavam a retirada de alguns alimentos específicos e observavam se a retirada desses alimentos específicos poderiam afetar a saúde das pessoas no que diz respeito a enxaqueca, convulsão, estados de humor, dislexia, enfim. Durante praticamente 50 anos, esses médicos norte-americanos fizeram estudos e fizeram pesquisas a respeito desse tema. Só que isso era um grupo muito pequeno, então esse conhecimento ele ficou muito restrito a esse grupo e praticamente as sociedades médicas tradicionais, convencionais, elas foram um pouco impermeáveis a essas percepções clínicas desses médicos que no século passado iniciaram esses estudos. Mas o que eu assisti no congresso que teve em São Paulo foi de que essa permeabilidade ela existe. Hoje, os grandes pesquisadores de aparelho digestivo, os gastroenterologistas, cirurgiões gastroenterologistas, gastros clínicos, endoscopistas, psiquiatras, psicólogos e nutrólogos e nutricionistas estão abertos a essa questão. Ou seja, esse grupo, ele baseado nas informações que são muitos estudos que foram apresentados e que estão sendo conduzidos hoje no mundo, é assim, completamente evidente que os alimentos afetam o nosso comportamento, afetam a nossa mente e podem afetar de forma favorável e podem afetar de forma desfavorável. Isso é muito interessante porque, paralelo a essa percepção clínica de que os alimentos podem afetar a nossa mente, nós temos uma situação que está emergindo, que é o conhecimento do impacto que a nossa constituição genética tem em relação a determinados alimentos. Ou seja, se nós juntarmos essas duas coisas, uma compreensão da constituição genética das pessoas, uma compreensão clínica de que determinados alimentos, se forem retirados, eles podem beneficiar a saúde das pessoas, ou se a gente pode usar um balanço, digamos, alimentar que possa favorecer o desempenho metabólico, físico, cerebral e mental, a gente pode ajudar as pessoas a terem uma vida de mais qualidade e de menos sofrimento. O que eu gostaria de colocar aqui é que, partindo do intestino, tá? Ao invés de cima para baixo, ou seja, ao invés de nós trabalharmos de cima para baixo, nós vamos trabalhar de baixo para cima. Na clínica que eu trabalho, a Sinai, a gente tem um protocolo onde a gente procura, através de um algoritmo, definir se uma pessoa tem problemas com alimentos. E o mais importante é se esses problemas que são causados pelos alimentos, que podem ser na questão intestinal, como é o caso da síndrome do intestino irritável,
como é a questão das gastrites que não tem diagnósticos, dos refluxos que não tem diagnóstico e que ficam aí, a pessoa tomando remédio sem saber o que é, e enfim, dos múltiplos afetamentos que os alimentos podem causar. Nós também procuramos observar e assim, recomendamos às pessoas que vão entrar no nosso protocolo, no nosso método, que elas fiquem atentas como é que vai ficar o sono delas, como é que vai ficar a tolerância delas. Muitos pacientes que têm distúrbios digestivos, eles pontuam quando preenchem os nossos questionários, eles pontuam que eles têm irritabilidade, que eles têm intolerância, que eles têm distúrbio do sono, que eles têm ansiedade, né? Eu digo eles e elas, tá? Então, quando a pessoa melhora da função digestiva dela, ela passa a ter uma digestão melhor, mais confortável, o intestino passa a funcionar de forma mais organizada, né? Quem tem prisão de ventre passa a ter um funcionamento adequado do intestino. Quem tem diarreia passa a ter um intestino normalizado. Quando isso acontece, essa harmonia do intestino ela vai se refletir no funcionamento do cérebro, vai se refletir no comportamento das pessoas. Isso é uma coisa muito interessante porque nesse método as pessoas conseguem perceber que a retirada de um determinado alimento lhe traz um benefício e quando ela reintroduz esse alimento na sua dieta, isso lhe causa um prejuízo, isso lhe agride. Então essa percepção física, essa consciência de que nem tudo eu posso usar, né? De que eu posso comer o que eu quiser, mas tem determinadas coisas que não vão me fazer bem. Então essa percepção pode ajudar a pessoa a começar a sair de uma situação de múltiplos sintomas. Muitas pessoas que têm problemas com o que a gente chama de alergias alimentares tardias, que é o nosso foco do nosso trabalho da SINAI, é tentar elucidar quais são os alimentos que causam distúrbios, que esses distúrbios não vão acontecer na hora, porque a grande parte das pessoas que têm problemas com alimentos, elas não têm a clareza de que o alimento está afetando elas, porque a reação não é na hora. Essa reação, na maioria das vezes, ela é tardia, ou seja, a pessoa come o alimento hoje e ele vai danificar a saúde dela 1, 2, 3 dias depois, né? Então esse tempo, esse delay, né, essa demora das manifestações dos sintomas podem fazer com que a pessoa coma todo dia o mesmo alimento e não perceba que esse alimento é que está deteriorando o sono dela, que está causando uma enxaqueca nela. Semana retrasada eu tive de retorno uma colega médica que simplesmente essa moça ela estava tendo enxaqueca todas as semanas e o nível de enxaqueca dela estava tão elevado, tá, que ela estava precisando ir para o hospital tomar medicação na veia, tá? Imagine você, uma médica, uma pessoa cheia de responsabilidades que atua numa área crítica, numa área muito importante na medicina, ela estava sendo incapacitada por uma enxaqueca, fazendo uso de vários medicamentos. Então, o que aconteceu? Nós colocamos essa colega médica em um protocolo, no nosso protocolo, e ficou muito claro para ela. Quando ela foi informada, ela é médica, quando ela conseguiu fazer a leitura do que estava acontecendo com ela, ela já saiu excluindo os medicamentos, os alimentos, e já, quando chegou conosco, ela já foi informando que ela já estava se sentindo melhor, e que ela não estava precisando usar os remédios, porque quando a gente dá os laudos são entregues antes da pessoa chegar com a gente, né? Então, ela imagina, a médica, uma pessoa com muitas responsabilidades, mãe, né, mãe de bebê pequeno, com uma enxaqueca, gente, tomando um monte de remédio, amamentando, um negócio complicado, né? Ainda mais para ela, a médica, que tinha consciência disso. E com o esclarecimento de quais eram os alimentos que estavam ofendendo a sua saúde, ela teve uma remissão imediata dessa questão da sua enxaqueca, né? É claro que assim, essa questão da ofensividade dos alimentos, ela pode ser percebida assim, muito claramente pelas pessoas através desse método que nós usamos, mas eu gostaria de dizer aqui que assim, existem pessoas
que para se estabilizar, principalmente em questões de ansiedade, de depressão, de distúrbio do sono, é necessário que essas pessoas, às vezes, façam uma retirada dos alimentos por um período prolongado, por um período mais do que 4, 5 dias, por um período não apenas semanas, mas às vezes 1 mês, 2 meses, 6 meses, para poder a coisa estabilizar. Porque o nosso comportamento, ele é regido por regras neurais que dizem o seguinte, que o nosso comportamento ele muda a partir do momento que a gente consegue fazer uma intervenção que muda o nosso comportamento durante 21 dias. Né? Se você consegue fazer isso durante 21 dias, daí para frente fica muito mais fácil. Mas a consolidar esse comportamento é necessário pelo menos 90 dias, para a gente criar redes neurais que vão fazer a gente trabalhar aquilo como se fosse uma rotina. Né? Então, se você quer, por exemplo, mudar alguma coisa na sua vida, você tem que ter essa compreensão de que é necessário 21 dias para você criar uma rede neural, e para sustentar essa rede neural você tem que manter esse comportamento pelo menos 90 dias. Então, a questão da conexão intestino-cérebro, ela é uma coisa muito, muito impactante, porque ela coloca o intestino no centro de um sistema solar de órgãos. Né? Então, nessa questão da conexão intestino-cérebro, nós temos, por exemplo, uma situação em que a pessoa ingere um alimento, esse alimento cria uma inflamação tão grande no corpo dela, que vai aumentar a produção de uma proteína no sangue, que é um marcador de inflamação. O nome dessa proteína é proteína C reativa. Se você tem nos seus exames de rotina de sangue um aumento do PCR ultrassensível acima de 5, dependendo do laboratório, se você tem esse marcador de inflamação no teu corpo, PCR ultrassensível, acima de 5, ou mesmo acima de 1, tá? Significa dizer que alguma coisa está inflamando o seu organismo. E muitas vezes isso pode ser um alimento. É claro, numa situação de infecção o PCR vai estar aumentado, mas é por causa da infecção. Tratada a infecção ele volta ao normal. Mas quando a pessoa, sem ter infecção nenhuma, ela apresenta um PCR aumentado, em especial sensível, essa pessoa pode estar sendo inflamada por um alimento. E se o PCR está elevado, olhem como é que são as coisas no organismo. O nosso corpo ele não admite a inflamação. A inflamação é como se fosse um incêndio. Imagina você num edifício em que num corredor está tendo um início de incêndio. Você vai acionar a brigada de incêndio para ir apagar isso daí, tá? Então, no nosso corpo, quando o PCR, como a Luciane colocou aí, o S ultrassensível, ele está aumentado, o corpo vai querer desinflamar isso daí. E qual o hormônio que ele usa para desinflamar? Um hormônio chamado cortisol. Ele usa o cortisol para abafar aquele fogo, aquela inflamação. E esse cortisol, o que ele faz? O cortisol é um hormônio anti-inflamatório, mas ele também é um hormônio de estresse. E ele também é um hormônio que antagoniza o funcionamento da insulina e ele aumente a glicose. E aí o corpo não vai admitir que você fique com uma glicose elevada, porque isso é diabetes. O que o corpo faz? Ele aumenta a produção de insulina. Então, muitas pessoas que têm resistência insulínica e que têm PCR aumentado, têm inflamação por alimento. Se você remover aquele alimento que está inflamando, vai diminuir a inflamação, vai diminuir o cortisol, vai diminuir a insulina, e essa pessoa vai reverter a sua resistência insulínica, que está relacionada, e hoje muita gente sabe disso, não apenas os médicos, não apenas os nutrólogos, que a resistência insulínica está relacionada com obesidade, está relacionada com diabetes, está relacionada com doenças cardíacas, com aumento do colesterol, enfim, uma série de problemas. Então, se a pessoa tiver um PCR elevado, esse PCR ele pode estar relacionado com inflamação, e a inflamação aumenta o cortisol, e o cortisol aumenta a insulina, e a insulina abre para a expressão genética de uma série de problemas de saúde. Se uma pessoa tem
um processo inflamatório, esse processo inflamatório ele pode afetar o sistema nervoso, pode afetar o sistema imunológico e pode afetar o sistema endócrino. Então, o grande impacto que os alimentos podem ter na nossa saúde é justamente o fato de que eles podem afetar existem três sistemas adaptativos no nosso organismo. A natureza, né, o Criador, nos constituiu com 3 sistemas adaptativos. Esses 3 sistemas eles ficam operando o tempo todo, nos adaptando com o meio ambiente, né? Então você tem um sistema imunológico que está o tempo todo vigilante se vai entrar um vírus, uma bactéria dentro do nosso corpo. Esse sistema imunológico, se ele for ativado, ele vai acionar o sistema nervoso, que vai dizer, opa, está acontecendo alguma coisa errada. Esse sistema nervoso vai acionar o sistema endócrino, que vai avaliar o grau de inflamação e vai tentar acalmar essa inflamação. Por isso é que muitas pessoas que têm resistência insulínica, quando retiram alimentos que são inflamatórios, esses alimentos, ao serem retirados, fazem com que essas pessoas saiam do quadro de resistência insulínica. Mas é uma cadeia de eventos, como eu falei para vocês. O PCR elevado leva o corpo a dar uma resposta endócrina. Primeiro ele tem uma resposta imunológica, depois ele tem uma resposta endócrina para tentar diminuir a inflamação através do uso do cortisol. E o cortisol vai desregular a questão da glicose. Por sua vez, o pâncreas vai ser chamado para corrigir isso, levando a pessoa a ter uma resistência insulínica. Ok? E aí, olha que coisa interessante. Se uma pessoa tiver... Nem todos os pacientes que têm alergias alimentares tardias, eles têm PCR aumentado. Mas aqueles que têm sintomas múltiplos, né? E essa é uma das características das alergias alimentares tardias, a pessoa tem muitos sintomas, ela tem rinite, tem sinusite, tem bronquite, tem esofagite, tem refluxo, não todos ao mesmo tempo, mas eu estou dando, ela tem uma constelação de sintomas, ela tem ansiedade, ela tem distúrbio do sono. Então, quanto mais sintoma uma pessoa tem, maior a probabilidade dela ter um desequilíbrio nesse eixo neuroimunoendócrino. E cuidando dessa parte imunológica, que é cuidar da parte digestiva, nós temos a probabilidade de 80% dar um resultado para essa pessoa. Porque o nosso sistema imunológico, 20% dele é a parte respiratória. Sabidamente, pessoas que têm rinite, que têm alergias inalatórias, elas têm uma grande incidência de ansiedade, de depressão, distúrbio do sono. Mas 80% das pessoas que têm problemas de alergias alimentares tardias, de intolerância, de disfunções digestivas, vão ter isso daí numa quantidade muito maior, né? Então, hoje, nós estamos percebendo que a questão de nós definirmos quais os alimentos que uma pessoa deve usar, se alimentos são inflamatórios para ela ou não, se essa pessoa está fazendo uso, por exemplo, existe uma pesquisa feita na Austrália por um grupo de pesquisadores que criou um instituto a respeito desse tema. Eles descobriram o seguinte: quanto mais os jovens fazem uso de alimentos processados, maior a incidência de ansiedade, depressão e desequilíbrios emocionais, maior dificuldade de se adaptar com o estresse da vida. Isso é um negócio muito interessante, muito impactante. Um dia desse eu estava saindo de um supermercado e a minha mulher estava fazendo compras lá fora e eu tinha algumas coisas para responder no WhatsApp. Eu saí e me sentei numa cadeira fora, num banco fora do supermercado, e fiquei respondendo. E nisso sentou do meu lado um rapaz, assim, deveria ter uns 15, 16 anos, adolescente, né? E eu fiquei observando, assim, não tive como não observar, né? Ele estava com um saco dessas chips, dessas batatas chips, um tipo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu pude, assim, olhar para o lado, a quantidade de coisa artificial que tinha, era brincadeira. E ele estava bebendo um suco que eu também nunca tinha visto na minha vida, uma coisa verde, né? E aquela era a refeição que ele estava fazendo por volta mais ou menos de umas 10 horas da manhã.
né? E eu pude observar na bebida, assim, a quantidade de cafeína que tinha naquilo ali era muito grande, né? Assim, eu olhei rapidamente e vi, eu falei, nossa, caramba, ele está bombando, né? Então, assim, na cabeça dele, ele estava fazendo uma refeição, ou seja, ele estava se alimentando ali, né? Mal sabia ele que a quantidade, o índice glicêmico dessas batatas chips é altíssimo, gente. É uma coisa que dá uma pancada no cérebro. A quantidade de açúcar que tem nisso é tão grande, que aquilo ali vai deixar qualquer pessoa assim sob efeito do açúcar, né? Porque é uma quantidade muito grande, tá? E junta o açúcar com a cafeína e com mais as outras coisas excitantes lá, os corantes, conservantes, eu não vou me surpreender se esse garoto vier desenvolver problemas comportamentais, de relacionamento, porque ele está comendo aquilo ali. Então isso não é uma observação minha, isso daí é do instituto que estuda essa relação entre saúde mental e alimentação, que é sediado na Austrália. Um grupo grande, um grupo que está fazendo muitas pesquisas essas que estão servindo para outros países, como para médicos que estão estudando esse fenômeno nos Estados Unidos e na Europa como um todo, tá? Então, essa percepção da relação intestino-cérebro, ela é um ponto assim central hoje da prática médica, porque nós estamos vivendo num mundo que está em processo de mudança muito acentuado. Nós estamos na era da disruptura. Disruptura passou a ser uma das palavras mais usadas no Google, né? Quando a gente faz pesquisa de palavras mais usadas, né? Disruptura, né? Então, os trabalhadores do conhecimento, esse pessoal que trabalha com TI, toda essa juventude que está hoje se deslocando para esse novo campo de trabalho, que é um metaverso, que é a questão de TI, né? Toda essa massa de trabalhadores do conhecimento, muitas e muitas vezes, eles por contingenciamento estão fazendo as suas refeições em casa, então eles têm que pedir as suas refeições de casa, porque o envolvimento deles com esse trabalho tão competitivo faz com que eles tenham pouco tempo para sair e até mesmo para produzir, para, digamos assim, preparar suas refeições em casa. Então, essa juventude hoje está em estado de vulnerabilidade. Nós estamos assistindo uma epidemia de diabetes no mundo todo, uma epidemia de obesidade no mundo todo, e isso está relacionado diretamente com a questão da alimentação. Mas, se a gente for analisar que além da questão metabólica, nós temos as questões mentais, nós vamos ver que essas pessoas que apresentam obesidade, que apresentam o pré-diabetes, elas também estão apresentando problemas comportamentais, problemas emocionais, e elas estão separando, elas não estão percebendo que a base para a doença metabólica, para a disfunção bioquímica, ela também está relacionada com a questão existencial, com a questão do emocional dessas pessoas. Elas não estão conseguindo perceber isso porque, se você está com um problema emocional, você vai no psicólogo, ok, tá certo, eu acho que é correto isso. Você vai, se a coisa for muito feia, você vai no psiquiatra, ok, eu não tenho dúvida que isso daí é uma coisa que sim, tem sentido, mas se você quiser evitar o desequilíbrio, o ponto culminante é você trabalhar primeiro com a sua alimentação, né? Então, pensar numa alimentação saudável hoje não é uma coisa só de ser natureba, né? Não é uma coisa de querer ser só certinho, não. É buscar um ponto de equilíbrio num mundo que está girando muito rápido, num mundo que está criando em processo exponencial a questão do trabalho em home office. Então, a questão do intestino-cérebro, tá? Essa conexão intestino-cérebro, ela é uma coisa muito, muito da hora que a gente está vivendo. É extremamente importante como ferramenta de prevenção de doenças mentais, como uma ferramenta de impulsionamento da vitalidade das pessoas para elas conseguirem ter uma vida de qualidade, para que elas consigam se estabilizar diante dos desafios
que são muitos nesse século que a gente está vivendo. As pessoas, eu digo principalmente os jovens, né, que estão saindo, iniciando as suas carreiras, esses jovens que ainda não têm rotinas alimentares, eles precisam estabelecer uma estratégia de alimentação para que eles consigam usar o máximo de si mesmo sem serem vitimados por essa grandeza toda de estímulos que todos nós estamos sendo submetidos, tá? Então, a questão do intestino-cérebro hoje, ela é muito importante porque ela nos ajuda a trabalhar as pessoas através da alimentação, melhorando a questão comportamental, melhorando a questão da ansiedade, melhorando a questão da depressão, melhorando a questão do funcionamento digestivo, da percepção do corpo, né? Pessoas que são portadoras, por exemplo, de uma síndrome que é a clássica síndrome do intestino-cérebro, que é a síndrome do intestino irritável, essas pessoas, elas sofrem na parte digestiva delas e elas sofrem também na parte emocional, na questão da ansiedade, na questão da intolerância, da impaciência. Então vocês imaginam assim, uma pessoa com intestino irritável, uma pessoa que tem um potencial humano enorme, uma capacidade intelectual gigantesca para produzir alguma coisa inovadora ou digamos assim, de alta qualidade nesse mundo que a gente está vivendo, e essa pessoa ser vitimada por uma doença que está o tempo todo chamando a atenção dela para a barriga dela, causando uma alteração do ritmo intestinal, que essa pessoa tem que ir toda hora no banheiro, 3 vezes, 4 vezes no banheiro. Quando essa pessoa fica nervosa, ela tem diarreia. Quando essa pessoa fica muito estressada, em alguns casos ela fica 2, 3, 4, 5 dias sem ir no banheiro. E tem dor, tem queixa, tem gases, tem distensão abdominal, ela percebe que seu corpo não está ok, né? Como é que uma pessoa vai ficar com a sua cabeça legal se ela está tendo uma sensação de que o corpo dela está dando uma informação negativa? Em especial as mulheres, tá? Em especial as mulheres, que se conectam muito mais com o corpo do que os homens. Tanto é que as mulheres, elas vão muito mais a médicos do que os homens. E os homens são lineares, então os homens, eles não se ligam muito no corpo, né? É para frente e adiante, né? Então, a gente tem visto muitos pacientes com síndrome do intestino irritável, em que essas pessoas, elas começam a ter tanta raiva, elas têm tanta irritabilidade, sabe? Que elas ficam com raiva delas mesmas, porque assim, ela tem uma emoção e vai sentir no intestino. E se ela tem um problema no intestino, uma sensação desagradável no intestino, ela passa a ter irritabilidade também. Então essas pessoas, elas ficam numa situação que às vezes precisa tomar remédio para conseguir acalmar, enquanto não for diagnosticado o que está causando a síndrome do intestino irritável nelas. Aliás, a síndrome do intestino irritável, eu diria que ela é a síndrome que é, digamos assim, é um marcador que a gente pode dizer médico dessa relação cérebro-intestino. E a síndrome do intestino irritável, ela pode ser desencadeada por alimentos, por crescimento bacteriano no intestino, ou seja, sobrecrescimento bacteriano no intestino, que é chamado de SIBO, ou pode ser causado, aqui no Amazonas é muito frequente, por sobrecrescimento fúngico, SIFO. Então, regra geral, nós conseguimos ajudar as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, identificando quais são os alimentos que são ofensivos para elas, se elas têm SIFO, ou seja, crescimento fúngico no intestino, ou se elas têm crescimento bacteriano. Existe um grupo de pessoas que tem problemas de intestino irritável por causa do glúten. Alguns são celíacos, a sua minoria, né? Ou seja, tem a doença do glúten, são celíacos, mas na sua maioria, essas pessoas elas não são celíacas, mas elas têm uma intolerância ao glúten. E algumas, essa intolerância é genética, tá? Alguns têm 4 alelos de genes, outros têm 2, outros têm 1, mas aqueles que têm essa relação
quando a gente retira o glúten da dieta deles, Renato, essas pessoas passam a ter uma melhora. Existem alguns que respondem imediatamente à retirada do glúten, existem outros que vão responder essa retirada 30 dias depois, outros que vão responder 60 dias depois, e existem aqueles que vão responder 90 dias depois. Então, se o médico ou o nutricionista, né, o nutrólogo ou o gastro, enfim, que esteja acompanhando esse paciente, ele não tiver convicções firmes, ele pode perder o caso por não sustentar a exclusão. Porque a pessoa vem, pô, não melhorou nada, eu continuo ainda com a dor de cabeça, eu continuo ainda sentindo a dor no estômago, ou a dor no intestino, ou as cólicas. Você tem que ter firmeza, né? Tem que ter conhecimento para dizer assim, não, vamos esperar. E aí é importante a gente ver esse paciente no 30º, no 60º e no 90 dias depois, para a gente de fato estabelecer essa relação de causa e efeito. Uma das coisas muito interessantes dessa relação intestino-cérebro é que grande parte daquilo que a gente pode obter do paciente, em termos de informação dessa conexão intestino-cérebro, a gente já recebe isso quando o paciente entra no protocolo. Quando ele entra no protocolo, ele já preenche um questionário e nesse questionário ele vai elencando tudo o que ele sente, quais são os alimentos que ele come com maior frequência, quais são os alimentos que ele suspeita que podem ser ofensivos, qual é o aspecto das suas fezes, né? Quais foram as doenças que ele já teve, quais são as doenças que tem na família dele. Então, quando ele vai juntando essas informações, esses dados somados com outros dados laboratoriais que vão ser levantados ao longo desse acompanhamento, dessa busca de entendimento do problema do alimento na saúde dessa pessoa, vai ficando cada vez mais claro para a gente, quando vai somando, avolumando os dados, que existem alimentos ou grupo de alimentos que podem ser ofensivos a essa pessoa. E aí no final, se você faz uma dieta de exclusão desse alimento, na sua grande maioria, 80% das pessoas elas melhoram quando se retira aquele alimento ofensivo. E quando você reintroduz, que é o que a gente chama de desafio, a própria pessoa vai perceber que aquilo não está fazendo bem para ela. E às vezes a surpresa é muito grande, porque a intensidade dos sintomas pode ultrapassar aquilo que normalmente você vem sentindo, né? O que torna inequívoco essa relação de causa e efeito. No final desse protocolo de alergias alimentares tardias, nós procuramos orientar o paciente a seguir 3 diretrizes, que são as 3 diretrizes fundamentais da nutrição humana. A primeira é de que essa pessoa, ao excluir os alimentos que são ofensivos a ela, faça uma dieta, que essa dieta tenha que ser palatável. A palatividade, ou seja, a pessoa tem que gostar daquilo que ela come. É muito difícil você fazer uma dieta a longo prazo, uma alimentação, um estilo de vida, na verdade, não seria dieta, seria um estilo de vida, em que você usa alimentos que você não gosta. Então a palatividade é um ponto muito importante. Então a gente coloca as nossas nutricionistas o desafio, né, a doutora Tássia, a doutora Tatiane, o desafio de fazer com que essa conduta que está sendo recomendada para esse paciente, ela seja palatável, ou seja, seja agradável para o paciente. A segunda, e também muito importante, é que essa dieta de acompanhamento, de evolução, ela seja diversificada. Por que diversificada? Porque se a pessoa comer todo dia somente aquele mesmo grupo de alimentos, ela vai estar criando um microbioma, umas bactérias, tá? No intestino dela seletivas. Então a gente tem que ter, o conhecimento que se tem hoje é de que quanto maior a diversidade de bactérias que você tem no intestino, mais saudável é o teu intestino, mais qualidade de vida você tem. Quanto menor a diversidade de bactérias, mais o risco de você ter problemas de saúde relacionados à ansiedade, à depressão, à síndrome do intestino irritável, a doenças mentais mais severas, né, até mesmo esquizofrenia.
você ter, por exemplo, agravamento das pessoas que têm espectro autista. Então, quanto mais diversificado for a dieta, maior a diversidade de bactérias, ok? Então, quanto maior a diversidade de bactérias, mais saúde. Isso é uma coisa que a gente já está sendo bem estudado hoje, né? Nesses estudos de microbioma, que são os estudos das bactérias intestinais. E o terceiro ponto, muito importante desse trabalho que nós fazemos aqui em Manaus, no Amazonas, é a rotatividade. Ou seja, é interessante que não seja comido, além de diversidade de alimentos, é importante que esse alimento não seja comido todo dia. Então, por exemplo, se eu comi frango hoje, o ideal é que eu vá comer esse frango de novo daqui a 4 dias. Se eu comi uma carne de gado hoje, que eu vá comer carne de gado daqui a 4 dias. Se eu não tiver nenhum problema com leite, que eu tome um leite, de preferência o A2, né? Porque o A1 a gente já conversou aqui que o A1 ele é um leite para muitas pessoas sensibilizante, né? Então, indivíduos que são sensíveis, geralmente eu recomendo o consumo do A2, que é um leite menos alergênico, menos inflamatório, menos viciante. O derivado, que não faça isso por um intervalo menor de 4 dias. Em geral, as pessoas que têm alergias alimentares tardias, se elas, depois que elas saírem desse momento de crise, de inflamação delas, que elas estiverem ordenadas, muitas delas podem voltar a usar os alimentos, desde que eles não sejam usados todos os dias, seja utilizado dentro desses princípios que eu estou colocando para vocês, que são o princípio da palatividade, da diversidade e da rotatividade, ok? É claro que se você tiver um paciente que ele tiver, por exemplo, uma doença celíaca, paciência, esse paciente não vai poder usar mais o glúten, não vai poder mais usar, ele vai ter que excluir permanentemente, né? Se esse paciente tiver uma doença inflamatória do intestino, desencadeada, se ele tiver uma gastropatia desencadeada pelo leite de gado, ele não vai poder mais usar o leite de gado, tá? Se ele tiver uma intolerância à lactose genética e clinicamente manifestada, o ideal é que esse paciente não use mais a lactose na dieta dele. Alguns podem usar a enzima, né? Mas muitas vezes quem tem, por exemplo, a gastropatia desencadeada pelo leite, que é muito parecida com a doença celíaca, né? É muito parecida, né? E às vezes os dois dão reações cruzadas, mesmo usando a enzima para lactose, não vai acontecer. Aliás, isso é uma coisa bem interessante que eu vou colocar aqui, é que eu tenho muitos pacientes, né? E eu acho que o Renato também tem, muitos pacientes que são diagnosticados com intolerância à lactose e que, mesmo excluindo a lactose e mesmo usando a enzima para lactase, esses pacientes continuam passando mal da barriga, continuam tendo distensão, tendo gases, tendo dores nas costas, tendo refluxo e tal. É porque, nesse caso, a intolerância à lactose ela não é primária, ela é secundária. Então, quando a gente tem um paciente que é diagnosticado com intolerância à lactose e ele continua tendo sintomas, mesmo retirando a lactose da dieta dele, significa dizer que esse paciente, a intolerância à lactose, ela provavelmente não é primária, ela é secundária, ou seja, tem alguma outra coisa que está inflamando o intestino desse paciente e está fazendo com que ele tenha os sintomas digestivos, sejam eles quais forem, de refluxo, a cólica, a gases, a distensão abdominal, a sensação de empachamento, a diarreia, a prisão de ventre, enfim. E esse paciente, na verdade, ele tem intolerância à lactose, diagnosticada no exame dele, mas na verdade ela é secundária, né? E essa questão ela precisa ser aprofundada, né? Então, nesse modelo que nós temos, que é o modelo de cuidar das pessoas em cima da questão de diagnosticar as alergias alimentares tardias, a gente aprofunda nesse conhecimento. Então, nesse modelo, nós vamos saber se uma pessoa ela de fato tem
uma alergia, uma sensibilidade ou uma intolerância a algum alimento. Nós vamos saber se essa pessoa está tendo um crescimento bacteriano no intestino ou se ela tem um crescimento fúngico. E nós vamos saber se essa pessoa tem uma doença celíaca ou se ela tem uma sensibilidade ao glúten ou se ela já tem uma genética que predispõe ela a ter uma doença celíaca. Então, nesse modelo a gente consegue fazer esses diagnósticos todos e isso nos ajuda ao melhorar a função digestiva dessa pessoa, fazer com que essa pessoa tenha uma vida, uma qualidade melhor. Porque se o aparelho digestivo ele funciona de forma adequada, baseado no conceito da conexão intestino-cérebro, essa pessoa vai ficar menos ansiosa, ela vai conseguir lidar melhor com o estresse, ela vai conseguir dormir melhor, ela vai passar a ter um conhecimento melhor do funcionamento do corpo dela e ela vai poder definir, bem, se eu estou tendo uma reação inflamatória com esses alimentos e ao retirá-los eu consigo viver com mais qualidade de vida, eu vou procurar viver melhor, né? Então, aí você passa a empoderar as pessoas a poderem terem uma decisão ativa sobre a sua saúde, não simplesmente passivamente ficarem tomando ansiolíticos, remédio para dor de cabeça, remédio para dormir, remédio para melhorar o humor, se a pessoa pode tomar uma decisão de fazer uma alimentação que deixe ela estável, né? Flutuando menos, né? Com uma resiliência maior para as coisas que acontecem, né? A nossa vida é hoje uma vida muito complexa, né? Eu fico vendo, por exemplo, as jovens mães que eu atendo no consultório, que são pessoas que têm que trabalhar, têm que fazer pós-graduação, têm uma série de responsabilidades e na manhã ligam da escola informando que o filho dela está tendo um problema de saúde e essa pessoa tem que se deslocar do trabalho para a escola, pegar o filho, se for o caso, levar no atendimento. Imagine você, uma pessoa que tem uma rotina de vida assim, cheia de agendas, tá? Cheia de desafios, e no meio de tudo isso que está organizado, que já é desafio suficiente, tem um chamado para fazer isso daí, para assumir o seu papel como mãe, cuidar do pequeno, porque ele está tendo um vômito, está tendo uma diarreia, está tendo sinais de que está tendo uma gripe, alguma coisa assim, né? Se a pessoa não tiver resiliência, isso daí vai detonar essa pessoa. Ao passo que se ela estiver se alimentando de forma correta, se ela ficar trabalhando melhor essa questão da saúde dela, principalmente na questão alimentar, ela fica mais estável, né? Então ela consegue suportar melhor essa questão. Existem pessoas que têm uma genética muito complexa. Existem pessoas que têm um gene chamado CONT, tá? Esse gene CONT, ele faz com que as pessoas elas tenham uma tendência maior a não suportar muito estresse, tá? Faz com que essas pessoas tenham uma tendência maior a ter ansiedade, a responder ao estresse com ansiedade, né? Então, e existem variantes desses genes, né? Tem uma variante que faz com que o indivíduo tenha uma tolerância ao estresse brutal, que consiga gerenciar um monte de coisa e não ficar nervoso, não ficar estressado, entende? E existe outra que torna essas pessoas extremamente vulneráveis a mínimos estresse e uma outra que deixa você no intermédio, né? Então, as pessoas que têm na sua genética esse gene CONT, que é um gene que ele degrada, ele favorece a degradação dos neurotransmissores das catecolaminas, né? Então, noradrenalina, epinefrina, né? Enfim, essas coisas que deixam a gente ligados, né? Então, esse gene CONT, se a pessoa tiver esse gene CONT numa variante que faz com que ela fique tensa, nervosa, ansiosa diante das situações de desafio da vida, se essa pessoa estiver comendo alimentos inflamatórios ou estiver comendo alimentos que excitem muito, isso vai desfavorecer essa pessoa, vai fazer com que ela fique mais nervosa, mais ansiosa, o que dificulta ela tomar decisões racionais na vida, né? Então, essa teoria, essa hipótese que hoje
as evidências científicas mostram que ela é uma coisa que tem uma base científica, que tem uma forte evidência científica, mostrando que existe essa relação intestino-cérebro, ela abre uma porta de intervenção na medicina para que nós médicos, os nutricionistas, os nutrólogos, os psiquiatras, os cardiologistas, os neurologistas, né, possam utilizar a estratégia nutricional como uma forma de apacentar, de equilibrar a mente das pessoas, desinflamar o cérebro das pessoas que são portadoras de doenças neurológicas, como por exemplo a enxaqueca, né? Que imagine você, uma pessoa com dor, tendo que trabalhar, tendo que raciocinar, tendo que responder a demandas com dor de enxaqueca, tendo que tomar remédio, né? O quanto que isso daí pode incapacitar uma pessoa, e que simplesmente, se ela fizer um tipo de alimentação que reduza essa inflamação que está acontecendo no organismo dele, ela pode ter uma vida muito melhor. E agora, assim, para finalizar esse raciocínio nosso, eu vou falar para vocês. Primeiro, eu coloquei o porquê, tá? Porque assim, existe um filósofo chamado Nietzsche que ele diz assim: se você tem um porquê, você não precisa do como, tá? Então, primeiro o porquê. Mas como nós estamos numa área médica, eu vou falar para vocês o como, tá ok? Então, qual é essa ligação que existe entre o intestino e o cérebro? Existe no nosso corpo um nervo gigantesco chamado, gravem o nome desse nervo, tá? O nome desse nervo é vago, tá? O nervo vago, ele é um nervo que vem daqui do cérebro e desce até o intestino, ok? Se a gente fosse fazer uma analogia, a gente poderia dizer assim, que o ser humano seria tipo uma árvore. Aqui em cima você tem os galhos e as folhas, ok? Aqui você tem o tronco, e aqui embaixo você tem as raízes. O final do nervo vago são os nervos que inervam o intestino. As raízes, elas levam os nutrientes através do tronco para a copa das árvores, onde vai acontecer a fotossíntese. E o intestino leva os nutrientes para o nosso corpo todo. E o intestino se comunica com o cérebro no sentido de dar informação para o cérebro de tomada de decisão. Ou seja, eu preciso comer, eu preciso de mais nutrientes. Então, o vago leva essa informação. Está havendo um processo inflamatório aqui no intestino, está havendo um ataque de bactérias ou de fungo e tal. O cérebro ordena o sistema imunológico a averiguar o que está acontecendo. Então, há uma conversa constante entre o intestino e o cérebro, e isso é mediado através desse nervo. Por isso é que quando está havendo uma inflamação no intestino, crônica, constante, isso vai afetar o cérebro. Pessoas que têm inflamações intestinais constantes, essas pessoas elas têm uma sensação de cansaço, de fadiga, de luta, de mal-estar. Ou seja, as energias delas ficam drenadas porque o intestino está em luta. E ele está comunicando o cérebro que está havendo uma luta lá por baixo. Então, o intestino produz serotonina, o intestino produz GABA, que são substâncias que vão afetar o funcionamento do cérebro. E isso é transportado pelo vago. E o vago, ele tem uma bifurcação aqui em cima, que é a parte oftálmica, é a parte olfativa e a parte do glosso faríngeo, que controla paladar e o funcionamento todo da nossa deglutição. Então, vocês imaginam o seguinte: se o vago estiver inflamado e esse trigêmeo aqui, ele estiver afetado, isso vai ter uma repercussão na enxaqueca. A enxaqueca vem, né? Pode vir por vago do lado direito, pelo vago do lado esquerdo, por isso que muitas vezes são chamadas de hemicrania, né? Que afeta apenas um lado. Então, muitos dos sintomas da enxaqueca são digestivos, né? Então, o vago é o grande responsável pela comunicação entre o intestino e o cérebro. E o vago, ele é o grande responsável
pela nossa sociabilização. O nervo vago, ele é também chamado na medicina de parasimpático. Parasimpático. Nós temos um sistema nervoso que é chamado simpático, que é o que nos prepara para a luta e para a fuga. Ele é chamado de simpático. O simpático, ele funciona com adrenalina, com norepinefrina, com cortisol. Todas as vezes que nós somos desafiados a lutar ou fugir, está em ação o simpático. Um carro freia em cima da gente, né? O simpático é ativado, a nossa frequência cardíaca aumenta, nosso batimento aumenta, nossa pupila se fecha, né? Nossa frequência respiratória aumenta. Por quê? Nós estamos sob ameaça, então nós precisamos responder, né, a essa situação. Quando esse susto passa, vem o parasimpático, que freia, ele é o freio. Quando às vezes alguém fala uma coisa perto da gente que irrita, que faz a gente querer dar uma resposta mal educada, quando a gente para e pensa e diz assim, eu vou deixar passar, não vou falar nada, é melhor não falar nada, quem está agindo aí é o freio, é o parasimpático. Todas as vezes que você reflete, pensa e consegue contornar uma situação difícil, quem está agindo é o parasimpático. O parasimpático é o grande responsável pela nossa sociabilização humana. Ele é o grande responsável por nós nos sociabilizarmos, nós não agirmos como os leões, como as hienas, que quando um toca no outro, os cachorros... Enfim, o nervo vago é o grande responsável pelo nosso controle emocional, pelo nossa sociabilidade. Então, se uma pessoa tem um processo inflamatório no aparelho digestivo dela, uma das coisas que não vai funcionar direito vai ser o nervo vago. Então essa pessoa, uma das coisas que ela vai ter é dificuldade de relacionamento com as pessoas. As pessoas que têm problemas inflamatórios, digestivos, constantes, permanentes, que são nominados de várias formas, gastrite nervosa, refluxo, enfim, colites nervosas, enfim, essas pessoas elas estão tendo processos inflamatórios no intestino. E esses processos inflamatórios, eles estão afetando o comportamento dessas pessoas. Se esses processos inflamatórios forem resolvidos através de uma estratégia nutricional, que existe uma grande possibilidade de se conseguir obter isso, né? Essa pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor e ela vai ficar mais tolerante à questão dos estresses da vida, tá certo?